Vamos proteger o meio ambiente, pessoal. Agora está gravando. Como saber que está gravando? Eu não falei uma merda. Bom, então, o avisinho aqui. Ainda sem ar-condicionado. Será que será que a gente consegue pegar a sala do reitor? Que lá deve estar com ar-condicionado. Lá deve estar. Porra, tá gravando. Enfim. Não. Essa eu fiz questão, foi de propósito. Eu fingi que eu não sabia. Hã? Deixa eu ver como tá. Muito bem lembrado. Só que eu não vou fazer tão bem como da outra vez, quer ver? Foi bom? Mais ou menos? Então, aqui eu vou escrever alguma abobrinha aqui. Tá. Então, hoje, pessoal, a gente vai rever topologia. Então, só recordando da aula passada, a gente viu então a gente viu espaços normados, vimos espaços métricos, vimos como que faz convergência nesses lugares, convergência em espaços métricos. De convergência a gente saiu para continuidade. A gente viu como fala de continuidade de funções entre espaços métricos. Aí na aula anterior a gente pegou o subcaso das transformações lineares. Que aí, nesse caso, verificar se uma transformação linear é contínua ou não. Você só precisa fazer um truquezinho de desigualdade. E nesse ambiente todo de continuidade, hoje, o que a gente vai ver é topologia. A gente vai ver a topologia de um espaço métrico. A gente viu isso por cima em análise 1. Mas o problema é que em análise 1, essencialmente, a gente tem dois tipos de espaços. A gente tem a reta real e a gente tem a reta estendida e coisas dentro desses lugares. Assim, dá para se falar de conjunto de Cantor, mas é um negócio um pouco mais específico. Tem como ver subconjuntinhos menores, mas os dois principais são esses. E meio que não perde um pouco da graça, do apelo de você falar de topologia quando você está num ambiente tão restrito. Agora que a gente vai estar falando de espaços euclidianos, espaços de funções, vai fazer um pouco mais de sentido ter uma ferramenta tão sofisticada como topologia. Ela vai ajudar a gente a entender algumas coisas e facilitar alguns procedimentos que a gente faz. Então, vou começar do jeito abstrato. Definição. Uma topologia num conjunto X, é uma família de subconjuntos de X, uma família tal, vou correr aqui, de subconjuntos Kill Bill, isso, né? Esse assobiozinho do Kill Bill. Eu fiquei com medo de aparecer alguém com uma katana ali mesmo.
Uma topologia é uma família tal de subconjuntos de X, tal que vazio e X pertencem a tal, se A e B pertencem a tal, então a interseção também pertence, e se A I pertence a tal, para todo I num conjunto de índices isão, então a união dessas coisas pertence a tal. Geralmente a gente não fala desse jeito, a gente costuma xingar as coisas que pertencem a tal de abertos. Os membros de tal são chamados abertos. E aí a gente costuma ler essas três condições falando assim: numa topologia, o vazio e o espaço todo são abertos, porque os membros de tal são abertos. Então, quando a gente está dizendo aqui, a gente está falando que a gente quer que o vazio e o espaço todo sejam abertos. Se a gente pegar duas coisas que são abertas, a gente vai dizer que a interseção delas também é. E se eu pego uma coleção qualquer de abertos, então para pego um conjunto de índices qualquer, para cada elemento nesse conjunto de índices eu pego um aberto, se eu uno tudo isso, também vai ser aberto. O par X junto com uma topologia é chamado de espaço topológico. Espaço topológico. Esse negócio, essa ideia de topologia é só uma ferramenta que, digamos assim, ela abstrai um tipo de coisa que acontece em várias situações. Tipo assim, vamos pensar, quem assistiu Dexter? Tá. O Dexter é uma série que começou muito bem, mas não acabou tão bem, né? Acabou meio merda. Mas é um policial forense, ele investiga cenas de crime, vendo as manchas de sangue dos assassinatos. Aí, o sangue jorrou assim. Aí, então a pessoa estava aqui, caiu desse jeito, não sei o quê. Então, é como se a topologia fosse uma mancha de sangue, que pode aparecer em diversos tipos de crime matemático, vamos colocar dessa forma. E aí o que acontece é que quando a gente mexe com topologia, a gente consegue usar só aqueles poucos indícios para fazer muita coisa. Então, vamos cometer um crime aqui, então, para ver onde aparece uma topologia. Então, exemplo, para x igual a r, temos a topologia usual. A topologia usual de R, em que A contido em R é aberto, C e somente C, para todo x que pertence a A, existe um R maior do que zero, tal que o intervalinho de centro x e raio R está dentro do A. A gente define, eu vou colocar aqui um C somente C por definição, a gente define uma topologia com essa regra. Essa é a topologia usual de R. E aí, com essa topologia em análise, por exemplo, a gente já viu que
Muitas coisas a gente consegue fazer só usando as manchas de sangue, só usando a topologia. Então, no contexto da análise 1, a gente já viu que, por exemplo, uma sequência xn contida em R, ela é tal que xn converge para um xzinho pertencente a R, C e somente C, para todo A contido em R aberto, existe um N pertencente aos naturais, tal que Nzinho maior ou igual que Nzão implica Xn pertencer ao aberto. Num primeiro momento você pode falar, mas você não está escrevendo a mesma coisa que você sempre escrevia? Não, na definição de convergência, a princípio, eu não pedia que para todo A aberto, tal que o xzinho pertence a A, perdão. Eu não pedia que fosse qualquer aberto tal que o x pertence a A, eu pedia que fosse um intervalo aberto. Aqui a gente está pedindo que é um aberto qualquer. Então, assim, usando a topologia, eu meio que consigo jogar fora algumas noções de distância, por exemplo. A gente também viu que uma função f de R em R é contínua, se e somente se a pré-imagem de qualquer cara aberto é aberta. Para todo V contido em R aberto. A gente tinha visto isso em análise 1. Tá? Oi, Natália. Então, essas serão coisas que ainda vão se manter no contexto onde a gente está, mas é só para ilustrar a princípio que a gente tem a ideia da topologia, em algum sentido, é você tá pegando um sintoma de algo mais forte, tipo aqui eu estou usando a estrutura da reta para definir, estou usando a estrutura dos intervalos para definir o que é ser um aberto. Eu vou usar o aberto, eu consigo usar a noção do que é aberto para definir algumas coisas. Um exemplo diferente vamos para esse exemplo aqui, outro exemplo, que aí tem um pouco mais a ver com o que a gente vai fazer. Se é um espaço normado, então eu tenho um espaço vetorial com uma norma. Pode ser o R2, hoje eu não trouxe Guaraná. Na outra eu trouxe. Essa parte que você considera a insalubridade da aula. Eu tô no probatório, acho que se eu reclamar muito eu sou expulso, não sei. Mas é uma merda, mas já estão arrumando aparentemente. Algumas. Não, algumas salas que não tinham hoje estão arrumadas. Talvez um dia. Hã? Ah, eu não. Eu não sei. A última vez que eu vi isso era em Duna. E o teste para saber se era humano ou não era um pouco pior. Nossa, muito boa referência. É. Eu lembro o livro, mas ele é muito chato. Pois é, eu li alguns dele. É uma ficção, então eles são muito específicos lá na glossário. Eu vou usar a voz com vocês. Mas tá. Se isso é um espaço normado, definimos a topologia usual induzida pela norma
pela norma, declarando A contido em E é aberto. A gente vai definir o que são os abertos de um espaço normado. C e somente C. Para todo ponto do aberto, vai existir um R tal que isso aqui é um intervalo aberto na reta. Quando eu estou no espaço normado, o intervalo aberto vira bola aberta. Então, um A contido em E é aberto. C e somente C para todo x que pertence a E. Para todo x que pertence a A, existe um R maior que zero, tal que a bola aberta de centro x e raio R está contida em A. Tá? Aqui, quando a gente estava em análise 1, eu provei para vocês que isso era uma topologia, quando a gente definia dessa forma. Aqui eu vou provar para vocês que isso de fato satisfaz essas três condiçõezinhas. Para a gente ir acostumando. E aí logo depois disso, umas coisinhas que eu já estava falando sobre, por exemplo, eu posso trocar uma norma por outra e fica tudo igual. Isso aqui vai ajudar a entender por que fica tudo igual e o sentido em que fica tudo igual. Mas vamos lá, então, verificando. Eu tenho que testar que essa definição do que significa ser aberto satisfaz essas três condiçõezinhas. Então, o vazio, o subconjunto vazio de um espaço normado, ele tem que ser aberto, segundo essa definição. Porque para ele não ser, teria que existir um ponto no vazio tal que alguma coisa acontece. De novo, vacuidade, então vazio é aberto. E o próprio espaço normado, o espaço vetorial inteiro, ele é aberto porque qualquer ponto que você pega dentro dele, pega o R maior que zero que você quiser, a bola vai estar toda dentro do espaço vetorial. Então, isso aqui também é. Show? Tá. Então, o segundo item é mais bonitinho. Em geral, quando a gente vai definir topologias, o que dá ruim é sempre esse segundo item. Então, a gente vai pegar A, B contidos no espaço vetorial normado, abertos. Se A e B são abertos, então a interseção também é. Por quê? Dois casos. Um caso é se a interseção é vazia. Se a interseção é vazia, já vimos que o vazio é aberto, então foda-se. O segundo caso é quando não é vazio. Então, se a interseção B igual a vazio final de semana, é assim que abrevia, né? Hoje em dia. Foda-se assim, né? Que vocês abreviam? Tá. Tem um negócio que vocês escrevem que é assim, eu acho. Nem sei se é da geração de vocês ou de uma anterior. Eu achava que isso aqui era... Mas eu achava que isso aqui era abreviação, para PowerPoint. A terminação do arquivo. Mas no Twitter, assim, vejo muito. Gírias são complicadas. PDP? Eu entendi outra coisa. Eu entendi PQP, mas enfim. PQP ainda é puta que pariu, né? Vocês não tá, tudo bem. Tá. Que bom. Oi?
FDP, função de densidade. Tá, a função de densidade e probabilidade. Ah, eu gosto de fazer isso aqui também, ó. Isso aqui é a F de P, FDP, mas enfim. Para ver que, no caso da interseção ser não vazia, a gente tem que testar o seguinte. Para qualquer ponto na interseção, então, se X pertence à interseção de A e B, a gente precisa encontrar um Rzinho maior que zero, tal que a bola centrada nesse ponto X está tanto dentro do A quanto dentro do B. Mas veja o que acontece. E o legal é que agora esse desenho, que era o desenho que eu realmente queria fazer em análise 1, eu posso fazer. Porque assim, o A é um negócio assim. O B é um negócio assado. E eu peguei um pontinho que está na interseção dos dois. Peguei, por exemplo, esse pontinho aqui. Esse pontinho, aqui é A e aqui é B. Como esse pontinho está no A, existe, como o A é aberto, tem um raiozinho R1. Existe um raiozinho R1, tal que a bola centrada nesse ponto está toda dentro do A. Porque o A é aberto, então eu consigo essa folguinha em torno do ponto, tal que todo mundo em volta está lá dentro. Lembra, antes, na análise na reta, era um intervalinho, eu consegui um intervalinho em torno do ponto. Agora eu consigo uma bola em torno do ponto, onde todo mundo dentro dessa bola está dentro do A também. Só que esse mesmo ponto que eu peguei também está dentro do B. E o B também é aberto. Então eu consigo uma outra bola aberta que está dentro desse maior aqui. Eu vou fazer uma bola mais folgada. E essa bola vermelha está dentro desse B. Só que aí o que a gente quer? A gente quer uma que esteja dentro dos dois. Só que se a gente pegar o menor raio está em particular dentro da bola de maior raio. Como a bola de maior raio está dentro desse cara, a bola de menor raio também está dentro desse cara. Então, a bola de menor raio está dentro tanto desse quanto desse. E aí, a gente encontrou. Então, ó, como que eu escrevo isso que eu desenhei? Então, por A ser aberto, existe um R1 maior que zero, tal que a bola de centro X e raio R1 está dentro do A. Por B ser aberto, existe R2 maior que zero, tal que a bola de centro X e raio R2 está dentro do B. Aqui no desenho eu fiz a R1 ser menor que o R2, mas seja R o mínimo. O mínimo entre R1 e R2. Então, quando você pegar a bola de centro X e raio R, bola aberta, ela está contida necessariamente na interseção das duas primeiras. Então, claro, como eu só estou escolhendo o menor, isso aqui é uma dessas duas. Mas quando eu intercepto, tipo, ele vai estar contido dentro da que era ele, mas também está contido dentro da outra. Então é só um jeito de escrever sem eu ter que ficar, suponha que seja um, suponha que seja outro. Então,
Eu posso fazer assim também se eu quiser, mas assim é um pouco mais econômico. Então, seja lá quem for o menor entre R1 e R2, a bola que tem como raio esse menor está dentro das duas. Está dentro dela mesma e dentro da outra, então está dentro da interseção. Só que essa está dentro do A e essa está dentro do B. Então a gente encontrou uma bola centrada no xizinho que está dentro de quem? Da interseção, que era esse pedaço aqui. Eu devia ter riscado de preto agora, mas... dentro desse... Ou eu apago, né? Pronto. Mais fácil. A gente encontrou a bolinha vermelha escapou, mas ó, a menor está dentro dos dois. Tá? A última condição é a da união. Em geral, ela é muito de boa, mas faz parte. Por fim, se AI contido em E é aberto para todo izinho que pertence a um conjunto de índices I, então a união de AI desses caras todos é aberto. Porque se a gente pega um pontinho nessa união, dado um Yzinho pertencente a essa união, existe algum J que pertence a esse tal que o Y pertence ao AJ. Então, o Y tem que estar em algum desses caras que eu estou unindo. Esse cara é aberto por AJ ser aberto. Existe um raiozinho maior que zero, tal que a bola de centro X e raio R está dentro do AJ, mas o AJ está dentro da união de todos. Então, eu encontrei uma bola centrada no ponto que está dentro da união de todos. O ponto que eu peguei era um ponto qualquer, portanto, eu mostrei que a união é aberta. Tudo bem? 2:06 ainda. Que merda. Tá. Ó, se serve de consolo, vocês pelo menos estão sentadinhos. Eu que estou... Hã? Fazer tipo um ditado? Não, eu tenho que queimar calorias. Eu comi muito nesse final de semana. Pelo menos, vou fazer o ataque de oportunidades ao estilo Isabela Boscov. Pelo menos eu estou usando a minha Insider. A Insider é tecnológica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas no calor da Bahia esquenta igual, viu, pessoal? Vou falar para vocês. Porra, já pensou se me patrocinassem? É, pois é. Mas sai dessa alguém que Tem bermudas, a bermuda da Insider é bem legal. A cueca já me falaram que é meio merda. É, meio merda. Você só rindo, né? Você ficou torcendo pra dar uma merda, né? Diz aí, ficou. Eu tô sendo... Eu... Na sua carreira, não, iam pegar um print e falar que eu tava fazendo... Enfim.
eu já tenho problemas que eu sou preguiçoso para cumprimentar as pessoas, às vezes eu cumprimento assim. Não vou fazer de novo. Não vou fazer de novo, porque, sei lá. Aí me printam, aí falam, olha só, ele... não sei o quê, mas enfim. Tá, então... um exemplo típico de topologia, esse aqui vão ser as que a gente mais vai usar, mas aí, fazendo um caso particular desse exemplo, que esse exemplo ainda é meio abstrato. Exemplo do exemplo. Exemplo do exemplo. Em R2, temos, a princípio, três topologias razoáveis. Porque, não é o espaço normado induz uma topologia. Em R2, por exemplo, a gente tem aquela norma do máximo, a norma da soma e a euclidiana. Cada uma dessas normas, a princípio, dá uma topologia. Só que não. É a mesma topologia, mas vamos ver. Então, vamos xingar de... Primeiro, tal 1, a topologia induzida pela norma da soma. Lembrando, a norma da soma é aquela que faz isso aqui. Norma de xy é a soma do módulo de x mais o módulo de y. É um jeitinho de medir as coisas. Tudo bem? Vamos chamar de tal 2 a topologia induzida pela norma euclidiana. Lembrando que a norma euclidiana é aquela que pega um parzinho xy e diz que a norma dele é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Eu vou fazer vários desenhos dessas coisas. E vamos chamar de tal infinito a topologia induzida pela norma do máximo. A topologia induzida pela norma do máximo. Essa aula é muito importante para fazer ela com pressa, por isso se eu tiver que tomar mais uma aula fazendo isso, eu tomo, então tá tudo bem. Quero fazer com muito cuidadinho. Lembrando que a norma do máximo é a norma preferida dos preguiçosos, ela simplesmente faz isso aqui, é o máximo entre esses dois módulos aqui. Tudo bem? Então, a definição de aberto no espaço normado que eu acabei de fazer, ela, no fundo, diz o seguinte. Então, ela era o quê? Um subconjunto A de R2. Ele é... eu vou colocar assim. Tal 1 aberto, C e somente C, para todo x, para todo x e y que pertence a A, existe um R maior que zero, tal que a bola de centro XY e raio R está contido em A, e essa bola é segundo a norma 1. Tudo bem?
Vou dar para vocês um exemplo de uma coisa que é aberto e que não é um vazio ou todo mundo. Um exemplo honesto, tá? Vou pegar aqui um círculozinho, tudo bem? Um círculozinho sem a casquinha, mas todo preenchido. Para eu verificar que essa coisa é aberta segundo essa topologia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar qualquer ponto aqui dentro e mostrar que em torno desse ponto eu consigo um raio tal que a bola centrada nesse ponto está toda dentro do círculozinho. A gente já viu que as bolas nessa norma, elas são assim, ó. Tipo assim, tipo um losango. É um quadrado, só, os lados são iguais, só que ele é giradinha. Então, vocês concordam que a menos de fazer umas contas chatas, eu não defini isso aqui explicitamente, mas vocês concordam que vou conseguir fazer isso para esse ponto que eu peguei? Se eu pegar ele bem perto da casquinha, olhando assim vai parecer que não dá, mas se você der um zoom nessa região aqui, você vai ver que no fundo esse pontinho que você pegou estava numa situação assim. Estava assim, e o ponto que parecia estar muito perto, na verdade, está muito longe o suficiente para fazer um losangozinho. E ainda conseguir o losangozinho todo dentro dessa região vermelha. E eu consigo isso para todos os pontos. Faz sentido? Deu. Então, esse cara vai ser um aberto dessa coisa aqui. Agora, se eu vou para outra topologia, se eu vou para a topologia induzida pela norma euclidiana, um A contido, vou usar outra letra, um B contido em R2 é aberto na topologia tal 2, C somente C, para todo x para todo xy que pertence a B, existe um R maior do que zero, tal que a bola nessa norma, centrada nesse ponto, com esse raio, está dentro do B. Fazer um outro desenho de uma coisa que poderia ser, que é um aberto, só que agora nessa topologia aqui. Tudo bem? Que a ideia do ser aberto é isso. Depois eu vou dar exemplo de coisas que não são abertas. Lembrando que não são portas. Então, não ser aberto não significa que é fechado. Ser fechado e que é fechado a gente vai ver já já. Ou na aula de exercícios mesmo. Desenhar aqui, eu vou desenhar isso aqui. Vou fazer um quadradinho com a casquinha pontilhada, então não estou considerando a casquinha. Mas eu estou preenchendo ele todo. Para esse quadrado aberto, aberto entre aspas, para ele ser de fato um aberto nessa topologia, dado qualquer ponto dentro dele, por exemplo aqui, eu tenho que conseguir uma bola aberta em torno desse ponto, que esteja toda aqui dentro. E a gente já viu que as bolas euclidianas são os círculos, né? São os círculozinhos clássicos, no sentido da geometria analítica. Então, eu consigo fazer uma bolinha que está aqui. Visualmente é bem claro isso, né? Se eu pegar um ponto bem perto da casquinha, de novo, se eu der um zoom,
Zoom. Essa região aqui, que parecia que não tinha solução. No final você estava numa situação que você tinha bastante espaço, só a ponta do seu lápis que estava grossa. E você conseguiu. Oi. Não, porque o que acontece? Os caras que estão aqui, eles estão a distância estritamente menor que alguma coisa. Os caras que estão aqui de distância estritamente menor do que... É aquele problema do... Estou aqui com 0 e estou com 1. Tem algum ponto que não é 1, mas tão próximo do 1, que se eu colocar um raiozinho maior, eu não consigo um raiozinho maior que 0, tal que o intervalo está todo aqui dentro? Não. Tipo, o único jeito de eu não conseguir fazer isso é se eu pegasse esse ponto mesmo. Porque se eu pego um pontinho que não é 1, 0,99999, 1 milhão de vezes, mas finito, tá aqui. Se eu der um zoom, eu vou conseguir ver que no fundo isso aqui tinha mais espaço e ainda faltava para chegar no... Ah, mas eu quero pegar um pouquinho mais perto. Amplie o zoom, afia um pouco mais a sua caneta e você vai ver que essa situação que parecia que não tinha mais solução, no final era uma coisa assim. E aí você conseguiu ainda separar. Então, a mesma coisa acontece aqui, isso aqui em dimensão maior. Tudo bem? Então, como para qualquer ponto que está aqui eu consigo fazer isso, resulta que esse cara é aberto nessa topologia. E agora eu vou pegar um C contido em R2, eu vou dizer que ele é aberto na topologia induzida pela norma do máximo. Olha um ventinho, C e somente C. Para todo parzinho que eu pego no XY, para todo parzinho que eu pego no C, existe um Rzinho maior que 0, tal que a bola, segundo essa norma do máximo de raio R, está toda dentro do C. Vou fazer o exemplo de uma coisinha que é aberta nessa topologia tal 3. Vou fazer um desenho nada pretensioso. Talvez alguém já saiba qual é o desenho que eu vou fazer. Fiz tipo um losangozinho com as casquinhas jogadas fora. Estou pegando todo mundo dentro dele. Aí agora eu quero mostrar que essa coisa é aberta. Eu tenho que me convencer de que para qualquer ponto que eu pego aqui dentro, eu consigo uma bolinha segundo essa norma, tal que a bolinha toda está dentro desse losango. As bolas na norma do máximo, a gente já viu que elas são quadrados assim. Né? Elas são produtos cartesianos de intervalos abertinhos. Vocês concordam que por qualquer ponto que eu pego aqui eu consigo fazer um quadradinho em volta que vai ficar todo dentro do losango? E de novo, não importa o quão perto da casquinha esteja, se estiver muito perto, eu dou um zoom e faço um quadradinho bem pequeno e vai dar certo. Então, a ideia do que é um aberto, no fundo é essa. São coisas que eu consigo escrever como uniões de abertos mais elementares. No caso, os abertos elementares são as bolas. Acontece que aqui eu fiz uma sacanagem com vocês muito grande, para já convencer vocês de uma outra coisa.
Quais são os abertos fundamentais da topologia induzida pela norma euclidiana? São bolinhas. São coisas que são bolas, bolas mesmo, bolas no sentido usual, redondinhas. Aqui, eu peguei uma dessas bolas em sentido usual e eu mostrei para vocês o que essas bolas redondinhas, elas são abertas na topologia da norma da soma. Então, uma bola no sentido usual, uma bola redonda, sem a casquinha, eu consigo escrever ela como sendo reunião de losangos. Pensa assim, imagina que na sua televisão, em vez do pixel ser assim, o pixel fosse assim. Você ainda ia conseguir fazer um desenho todo redondinho com pixels assim. Estou usando muitos pixels, né? E um pixel pode ficar por cima do outro, não tem problema. Mas então o que eu fiz? Eu mostrei que se toda bola redonda é um aberto nisso aqui, se eu pegar um cara aberto na topologia 2, ele não é uma união de bolas? Mas essas bolas são uniões dessas coisas. Então, um aberto aqui é a união de abertos daqui. Então, um aberto dali é um aberto daqui. Só que os abertos básicos desse cara aqui são losangos. Os losangos falei que eu consigo escrever como uniões de retângulos. Então, pelo mesmo argumento, os abertos daqui são abertos daqui. Só que aí eu estou pegando os retângulos aqui e escrevendo como uniões de bolas redondas. Então, no final das contas, eu estou mostrando que só tem uma topologia. Por isso que eu coloquei aqui, muito despretensiosamente, a princípio. A princípio a gente acha que são 3 topologias. Mas essas 3 normas distintas, embora a norma é distinta, isso aqui vai dar um valor, isso aqui vai dar outro valor, e isso aqui vai dar outro valor, quando eu aplico num mesmo vetor. Só que a topologia que essas coisas induzem é a mesma. Então, a ideia é que a topologia está jogando fora a noção precisa de proximidade e ela está mantendo o quê? O que são os conjuntos que têm algum tipo de folga, que usando as bolas? O que são os conjuntos que são meio folgadinhos, assim, que eu consigo sempre dar uma apertadinha e encaixar um pouco mais alguma coisa? Essas 3 normas definem a mesma coisa. Então, na verdade, essas 3 normas, então, na verdade, essas 3 normas induzem a mesma topologia. Semana que vem a gente vai ver, sexta-feira, veremos que a coisa é pior. Ou melhor, depende do ponto de vista. Aqui eu peguei 3 normas no R2. Suponha que você encontre uma outra norma que não é nenhuma dessas 3. Tem quantas normas você quiser. Tem infinitas normas aqui. Mas suponha que você encontra outra. A topologia mesmo. Foda-se a norma que você escolher. E em Rn, então, em Rn, quaisquer 2 normas induzem
a mesma topologia. Eu não consigo falar para vocês disso agora, porque provar isso direitinho dá trabalho. Precisa de compacidade, e eu ainda não falei de compacidade aqui nesse contexto. Mas é por isso que, quando a gente vai falar de alguma coisa que depende de topologia, continuidade, convergência, não é que tudo... Aham. Sim. Mas assim, o que importa é que são os mesmos abertos. As bolas são diferentes. Tipo, isso aqui é uma bola da norma 2. Isso aqui é uma bola da norma 1. E isso aqui é uma bola da norma infinito. Elas são de fato distintas. Elas são distintas, mas em algum sentido, você pode pensar que elas são a mesma coisa. Tipo assim, 2 não é a mesma coisa que 4, mas não é a mesma coisa que 6. Nenhum deles é a mesma coisa. Mas eles têm características diferentes. Se você olha, por exemplo, em Z, 2Z, mesma coisa. Todos são pares. Tá? Em que sentido essas coisas vão ser iguais? No sentido de homeomorfismo. Talvez, eu acho que eu fiz isso aqui com muita calma, então talvez eu não vou conseguir falar hoje. Não vou conseguir falar hoje. Mas essa coisa é homeomorfa a essa, que é homeomorfa a essa. Homeomorfismo é a ideia de que eu tenho um espaço que eu posso deformar ele em outro. Mas essa deformação, ela não permite corte. Eu não posso cortar, eu só posso esticar. E eu não posso colar as coisas. Eu posso só esticar e fazer esses alongamentos, tipo uma borracha. Então, esse quadrado, se eu ir esticando ele direitinho, vira uma circunferência. Um círculo preenchido. Se eu agora pegar um martelinho e ir amassando, sem colar as coisas, vira um desse. E eu posso voltar. Então, o que formaliza essa ideia intuitiva é a ideia de homeomorfismo. Não necessariamente nessa ordem. Que eu achei que eu ia conseguir fazer é assim, pega... Eu não vou conseguir... Vocês me perdoem, eu não sei desenhar. Ainda mais em 3 dimensões. Pega a parábola infinita. Agora você gira ela. Fiquei tonto, mas você dá uma girada, aí você faz o paraboloide, certo? Então, essa figura aqui é o x² mais y². Conforme você varia x e y em R, e aí você vai ter o x² mais y² na altura, certo? É o gráfico de uma função de R2 em R. Vocês viram isso em cálculo N, para algum N. 3, talvez, eu acho. 2? N maior que 1. Foda-se. Isso aqui é como se fosse uma ogiva infinita, certo? Agora imagina que você fosse amassando de volta essa ogiva que está autona. Ogiva, essa paraboloide. Ogiva, né, de míssil, né, que é o que vocês querem fazer comigo quando vem dar aula, enfiar uma bomba, né, uma ogiva nuclear. Você vai amassando ela, você vai tentando amassar de volta para o plano. Se
Se eu tivesse paciência infinita para fazer isso, meio que você ia recuperar o plano, né? Você ia... Imagina, sei lá, o plano estava aqui, deu um ventão, aí ele virou a paraboloide e agora ele está voltando. Aí ele cai de volta. Hã? Mas que ele está indo para o infinito, né? O plano é infinito para todas as direções. Assim. Então, enfim, você não pode estar sóbria para participar desses experimentos. Você está sóbria demais. Da próxima vez, venha bêbada. Não venha, está muito quente, você vai passar mal. Mas a gente vai ver que muito fácil mostrar com as coisas. A gente vai ver que esse negócio é homeomorfo ao plano. Então, topologia te dá essas ferramentas de ver coisas que são parecidas em algum sentido a outras. E em que é esse em algum sentido? É no sentido topológico. Assim como na álgebra você tem um contexto onde essas coisas são iguais. Então, não é que elas são iguais verdadeiramente, mas existe um sentido no qual elas são. A topologia dá isso pra gente. Mas isso foi eu dando alguns spoilers. Agora, a graça de você saber que, por exemplo, em Rn, qualquer norma que você pega dá sempre a mesma topologia, é que se você tem alguma coisa que você define em termos de topologia, você pode trocar a norma para deixar a sua vida mais fácil. Tipo o que a gente fez algumas vezes. E o sentido em que a gente pode fazer essas coisas é esse aqui. Então, dados espaços topológicos. Então, eu já ferrei toda a ordem do que eu queria falar aqui. Então, dados x e y, espaços topológicos. Dizemos que f, uma função f de x em y, ela é contínua se para todo u contido em y aberto na topologia de y, valer que a pré-imagem de U, que agora está contido em X, é aberto em X. Então, a noção de continuidade, aquela que na análise 1 a gente vê, eu tenho a definição com epsilons e deltas, mas eu consigo trocar por abertos. Eu pego essa definição de o que é uma função contínua via abertos e digo que isso é uma função contínua entre espaços topológicos. Então, exercício, mas a gente pode fazer na próxima aula, para E e S. Só vou colocar assim, E e S, espaços normados. Mostre que F de E em S é contínua no sentido usual. No sentido de épsilons e deltas. C e somente C.
é contínua no sentido topológico. Então, essa definição de continuidade em termos de topologia, se eu vou no espaço normado, pego uma função entre dois espaços normados, aí, pego uma função que é contínua no sentido clássico, que eu sabia, de épsilons e deltas. Para todo x, para todo épsilon, existe um delta tal que pipipipopopó. Aí, será que essa função é contínua quando, no sentido das topologias induzidas pelas normas desses espaços? Vai ser verdade que se eu pegar um aberto induzido pela norma aqui, puxar para a imagem dele, vai ser aberto aqui? Vai. Reciprocamente, pega uma função que tem essa propriedade estranha, de que se eu pegar um aberto aqui, para a imagem dele é aberto aqui. Essa função vai ser contínua com épsilons e deltas? Vai. Então, a moral da história, se eu tô num lugar, no espaço normado, estou com uma função contínua, quero fazer uma conta, e, sei lá, alguém me passou a conta usando... eu queria saber se tal coisa acontece, eu estou com a norma euclidiana. Aí a norma euclidiana, você vai ver, você vai abrir uma conta lá com epsilon e delta, vai ter uma raiz quadrada de um diabo menor que, sei lá, 17. Aí você, puta que pariu, como fazer conta com raiz? Eu odeio conta com raiz. Mas eu sei de uma outra norma que induz a mesma topologia. Eu vou tacar para o inferno isso aqui e vou fazer a conta aqui na norma do máximo. Eu não vou ter que mexer com nenhuma raiz. Ou eu vou para essa que é a soma de módulos. Às vezes eu gosto de somar módulos, o João gosta de somar módulos, prefere esse aqui. Vai para esse aqui. Você pode trocar. Oi? Sim. E aí a gente tem essa liberdade de trocar por conta desse resultado que a gente vai provar ainda. Agora, vamos ver. Isso que eu acho que eu posso omitir depois. Tá, só vou falar de duas coisinhas então. E aí eu encerro. Que a gente precisa tomar um cuidadinho. Então, observação. Num espaço topológico, faz sentido definir convergência limite de sequências ou redes. Como que seria... Quando a gente estava no espaço métrico, no espaço normado, eu tinha uma sequência de vetores, aí eu dizia que essa sequência xn converge para um ponto, C e somente C, para toda bola aberta em torno do limite, existe um N natural, tal que se N é maior ou igual que Nzão, então Xnzinho pertence à bola. Tudo bem? Num espaço topológico, eu só tiro a palavra bola.
eu vou usar os abertos para dizer se uma coisa converge ou não. Então, para todo aberto em torno de L, existe um N tal que... Todo aberto B em torno de L, existe um N tal que se Nzinho maior que esse N, então o Xn pertence a B. É essencialmente isso. Antes, eu pedia que fossem abertinhos, bolinhas abertinhas bonitinhas. Agora, a diferença é que eu permito que sejam abertos. Um aberto é um negócio meio amebótico, parece uma ameba, assim, tipo uma união. Ele não precisa ser uma bolinha certinha, ele pode ser uma união de bolinhas. Então a diferença agora é essa. Só que o cuidado é que no espaço topológico, qualquer, uma sequência pode ter dois limites. Só com os axiomas que eu dei para vocês de espaço topológico, eu não conseguiria garantir que se uma sequência converge para dois pontos, então esses pontos são iguais. Eu não consigo. Eu preciso de uma condição que se chama Hausdorff. Hausdorff significa o sobrenome de um cara, só isso. Então, para garantir a unicidade, limite, unicidade de limite, precisa-se da condição de Hausdorff. Que diabo é isso? Não sei se vocês lembram que em algum momento em análise 1 eu fazia muito esse tipo de truque. Dados os dois pontos distintos na reta, a gente tem intervalos abertos disjuntos que contêm esses pontos. Eu usava esse truque de vez em quando com vocês. O Hausdorff é a mesma coisa, só que se troca intervalo aberto por aberto. Então, para quaisquer xy pertencentes a x distintos, existem abertos disjuntos A e B, tais que x pertence a A, y pertence a B. E é um C e somente C. Tá? A questão é que a recíproca eu preciso de redes, mas só para ilustrar, ó, suponha que está no espaço topológico, tem essa condição. Aí você pega uma sequência que converge para um ponto. Aí você quer mostrar que essa sequência não converge para nenhum outro ponto. Só pode convergir para esse. O que você faz? Pega um outro ponto. Como é Hausdorff, existem dois abertinhos que não se interceptam. Então. Bom, a sequência converge para o x. Então existe um momento, existe um n, a partir do qual todos os caras da sequência vão tá aqui. Se a sequência convergisse para o y também, teria que existir um n', a partir do qual
todo mundo ia estar aqui também. Só que pega o máximo entre n e n'. Então, a partir desse momento maior que n e n', os pontos iam ter que estar tanto aqui quanto aqui. Só que esses abertos são disjuntos. Então, isso aqui não pode acontecer. Porque eles são disjuntos. Então, se converge para um único ponto. E o que você usou? Que os abertos são disjuntos. Você não precisou dividir, pegar epsilon sobre 2, porra nenhuma. Mesmo lá, o que você usa são que as bolas são disjuntas. Quando você está fazendo aquele truque. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria observar. E aí a outra, eu só vou definir homeomorfismo, e aí na aula de exercícios a gente brinca com algumas dessas coisas. Definição, e aí acabou a aula. Definição. Uma função contínua f de x em y é um homeomorfismo Isso foi orgânico. Eu não combinei com ele. Isso é porque ele quer Guaraná. Tá, quarta. Eu trago Guaraná na quarta-feira. Pronto, está institucionalizado. Quarta-feira é o dia Quarta-feira é o dia do Guaraná, tá bom. Não, eu ia trazer porque ia ser aula de exercício, né? E não ia gravar e tal. Tá, mas uma função contínua é um homeomorfismo. Cuidado, é homeomorfismo. Homomorfismo é o morfismo da álgebra. O nosso aqui é homeo. Tem esse E aqui no meio. Homeomorfismo. Se F é bijetora e a inversa é contínua. Ué, professor, mas se eu tenho uma função contínua que é bijetora, a inversa dela não é contínua? Não necessariamente. Quando a gente tem um homeomorfismo, tá? Na próxima aula eu trago uns exemplos disso. De exercícios, né? Na próxima aula, de exercícios mesmo. Veremos alguns exemplos. E tá bom já. Tá muito calor para eu continuar aprendendo vocês aqui. Tá? E 2h51? Não, tá ótimo. Deixe seu like.